Fala galera do canal Casal com Juros, hoje o tema tá uma delícia, hoje o tema tá muito bom, a gente já gravou até 5 vezes de tão gostoso que tá o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre análise de ações e a gente pensou, bom, já que a gente vai falar sobre análise de ações, é uma oportunidade que a gente tem também de analisar as ações da nossa carteira. Para você que não sabe, a gente tem aqui uma playlist chamada Carteira Aberta Rumo ao Milhão. É um quadro excelente, eu convido vocês aqui a acompanhar. Se você ainda não acompanha, vá lá, já se inscreve aqui, já deixa o like, ativa o sininho, mostra para a família, para os amigos, para o cachorro, para o gato, para todo mundo, porque é um conteúdo muito bom. Então, como a gente tem esse canal aqui, né, e a gente fala também da nossa carteira aberta, e hoje a gente vai falar sobre a análise de ações, a gente pensou que é uma oportunidade também de trazer aqui os indicadores das empresas que nós compramos, tá bom? Hoje a gente vai responder o seguinte questionamento: quando o preço da ação está caindo, é uma oportunidade de comprar mais? Ou é um alerta de fugir, vender a ação e sair correndo? Bom, isso aí depende de uma análise, né, dos indicadores, né? E hoje nós vamos falar sobre 5 indicadores quantitativos que podem ser observados na ação, que podem te ajudar a tomar essa decisão. Mas, pessoal, esses índices quantitativos, eles também são uma foto do passado, né? E para a gente fazer uma análise do futuro, a gente precisa fazer uma análise também qualitativa. Então já fica até o final desse vídeo aqui, porque lá no final a gente vai contar uma revelação que vai mudar a sua forma de ver as ações. Antes de nós entrarmos nos indicadores propriamente ditos, nós precisamos falar sobre contexto. O contexto, ele impacta muito as ações, como por exemplo agora aqui no Brasil, nós estamos vivendo então um ciclo de juros mais altos. Algumas empresas que estavam endividadas com essa alta de juros, elas acabam tendo que pagar mais juros ainda, então às vezes isso pode prejudicar a performance dessas empresas. Nós também vamos ter as eleições presidenciais ano que vem, nós temos o risco fiscal, então tudo isso acaba impactando as empresas. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já caiu 30% ao longo desse ano, então é muita coisa. E muito está atrelado, então, a uma crise no agronegócio. Então, cabe você pensar se vale a pena entrar nessa ação ou não e pensar sobre o cenário que o Banco do Brasil está inserido, se as pessoas que estão devendo, que estão inadimplentes, se elas vão conseguir pagar suas dívidas. Então, você tem que considerar essas coisas e não só o preço da ação em si. Mas o preço é importante, a gente não pode esquecer disso. Porque o preço, por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui e eu oferecer essa caneta para você por R$1.000, você não vai querer comprar essa caneta, por melhor que ela seja. Mas se eu vim aqui e oferecer essa mesma caneta por R$2, você já vai ficar interessado, porque você vai achar que você pode estar pagando um preço justo por essa caneta. Então, a gente sempre tem que analisar o preço e também os indicadores das ações que nós estamos comprando. Pois é, pessoal. Então, o preço, ele importa, não só os indicadores, porque essa caneta aqui, ela poderia estar com todos os indicadores bons, poderia estar com realmente crescimento de lucro, com tudo aqui, mas se ela estiver muito cara, você não vai comprar. Se a gente chegar aqui e disser que essa caneta aqui vale R$10.000, você não vai comprar. Então, além dos indicadores das ações, nós também temos que avaliar o preço que ela está no momento. Existe uma frase famosa no mercado que é assim: o valor de uma ação se resume ao fluxo de caixa futuro trazido a valor presente descontado o risco. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é uma análise já qualitativa da ação. Nós temos aqui 5 perguntas que nós temos que responder. Como a empresa ganha dinheiro? Qual é a história da empresa? Quais são as suas vantagens competitivas? Quais os principais riscos e quem são os seus executivos? Então, vou responder aqui só a primeira, por exemplo, analisando o Banco do Brasil. Como é que o Banco do Brasil ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro emprestando dinheiro e recebendo os juros. Quais são os riscos, né? O risco é a inadimplência. Então, se, por exemplo, como a Alexandre falou agora, há um risco estrutural de inadimplência do agronegócio, e isso pode diminuir o fluxo de caixa do Banco do Brasil no futuro, então o valor presente da ação ele tende a cair. Então, respondendo essas perguntas, a gente consegue fazer uma análise qualitativa da ação. Agora a gente vai começar o primeiro indicador quantitativo. O primeiro indicador quantitativo é o CAGR, que significa a taxa de crescimento anual composta. Então, ela mostra o quanto que foi de receita, de lucro da empresa ao longo dos anos. E agora nós vamos entrar aqui no site do Status Invest e vamos ver esses dados para as empresas que nós compramos. Nós também vamos fazer uma comparação com empresas do mesmo setor, porque isso é muito importante. Quando você vai fazer a análise de uma ação, você precisa comparar essa ação com outras ações do mesmo setor, porque os dados ali, eles são mais específicos para um determinado setor e pode mudar para outro setor e aí você não vai ter base de comparação.
Por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú, então, ele teve um crescimento de lucro, agora nos últimos anos, de 9,58%. Já o Banco do Brasil, que a gente vai usar como base de comparação, então, ele cresceu 8,51%. Agora, considerando as empresas do setor de energia elétrica, nós temos a ISA Energia, que cresceu em torno de 13%, e nós temos a Taesa, que cresceu em torno de 10%. Nós temos também um exemplo de CAGR que pode ser negativo, como por exemplo da Magazine Luiza, que está menos 16%. Isso mostra então que a empresa não está conseguindo crescer nos últimos anos. Então esse fator é importante para você ver como está indo essa empresa e se vale a pena você investir nela. O segundo indicador que nós vamos olhar é a margem líquida. E esse é bem simples, né? Na verdade, se, por exemplo, assim, se a empresa vendeu R$100 mil, mas apenas R$20 mil desses 100 mil ficaram de lucro, significa que ela tem uma margem líquida de 20%. Agora, o que isso significa? Significa ali que se ela vendeu 100 mil e tem um lucro de 20 mil, 80 mil foram para propaganda, despesas de manutenção, aluguel, custos com aquisição de produto, vendedor. Então, ela teve uma margem de 20%. Isso está atrelado à eficiência. Quanto maior a margem, mais interessante é o produto. E quanto maior a margem de uma empresa, também mais interessante é a empresa, porque ela tem a maior capacidade de gerar caixa. Vamos aqui, então, agora analisar os números das empresas que nós compramos para fazer essa análise. Então, em relação ao setor bancário, o Itaú ele tem uma margem líquida de 11,6%. Enquanto o Banco do Brasil tem uma margem líquida de 8,86%. Já no setor elétrico, a ISA tem uma margem líquida de 39,74%, enquanto a Taesa tem uma margem líquida de 42,45%. Pessoal, esses conceitos aqui, eles são muito importantes até para você, por exemplo, que tem um pequeno negócio. Vamos supor que você vende ali um pastel aqui na rua. Se você vende pastel, você precisa saber quanto custa para você cada pastel. Quanto é que você precisa gastar ali na massa, no recheio, na carne, no queijo. E você precisa saber quanto você lucra por cada pastel que você vende. Então, você vê que o que a gente está falando aqui se aplica à Bolsa de Valores, mas também se aplica à sua vida do dia a dia também, né? O terceiro indicador que a gente quer trazer aqui para vocês é o ROI. O ROI significa o retorno em lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, ele mostra a capacidade que a empresa tem de rentabilizar o seu patrimônio. E aqui nós vamos trazer o ROI, então, das empresas que a gente comprou. Por exemplo, o Banco Itaú, ele tem um ROI de 20,54%. Só que, além de analisar o ROI, a gente também vai ter que analisar o preço sobre o valor patrimonial, que o Caio vai falar depois mais. No caso do Itaú, a gente tem um preço sobre valor patrimonial de 1,71. Isso significa que a gente está pagando 71% a mais pelo patrimônio do Banco Itaú. Já no caso do Banco do Brasil, nós temos um ROI que é acima de 13%. Só que nós temos um preço sobre valor patrimonial de 0,6. Isso significa que a gente está pagando 40% a menos pelo valor do patrimônio do Banco do Brasil. Agora, no setor elétrico, no caso da ISA, nós temos um ROI de 15%, e já no caso da Taesa, nós temos um ROI de 23%. Agora, pessoal, o quarto e o quinto indicadores nós vamos analisar conjuntamente, porque são indicadores que se referem ao preço. Então, o primeiro é o PL, que é o preço dividido pelo lucro, e o segundo é o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Bom, começando pelo PL, é muito simples de explicar. Vamos supor que a cota custe R$100 e que todo ano essa cota pague R$10 para você. Bom, se você dividir 100 por 10, você vai obter 10, o que significa que em 10 anos você vai obter o patrimônio que você investiu de volta. Então, obviamente, quanto menor o valor do PL, né, melhor, em tese, é a ação, porque você vai receber mais rápido o seu capital investido. Vamos fazer, então, agora a análise do PL das empresas que nós compramos. Em relação ao setor bancário, o PL do Banco do Brasil está em 4,4. Já o PL do Itaú está em 8,3. No setor elétrico, o PL da ISA está em 4,4, enquanto o da Taesa está em 6,8. Agora, galera, por que alguém, por exemplo, compraria o Itaú, que tem um PL maior, então a gente vai demorar em tese mais para receber o nosso patrimônio de volta, do que o Banco do Brasil, né, que está com PL mais baixo? Bom, isso ocorre porque também tem expectativa de crescimento do lucro. Quem está comprando um PL alto como o Itaú, está esperando que o Itaú vai continuar crescendo o seu lucro ao longo dos anos, né? Agora nós vamos analisar o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial.
Esse indicador, ele é muito bom para os bancos, né? Porque os bancos têm um patrimônio grande e a gente precisa saber o quanto esse patrimônio ele está gerando de lucro líquido, né? Vamos então aqui analisar agora esses indicadores das ações da nossa carteira. Em relação, por exemplo, ao setor bancário, né, que nós escolhemos, por exemplo, o Itaú ao invés de Banco do Brasil, o PVP do Banco do Brasil está em 0,6, enquanto o do Itaú está em 1,71. Já no setor elétrico, o da ISA, que nós escolhemos, está em 0,7, enquanto o da Taesa está em 1,58. Agora vamos para o sexto indicador que o Caio não tinha falado aqui, mas a gente vai deixar aqui como bônus. O sexto indicador é o dividend yield. Ele mostra, então, a performance do pagamento de dividendos das empresas no último ano, nos últimos 12 meses. E ele é importante para quando as pessoas vão querer investir em ações visando o pagamento de dividendos, então, visando aquela geração da renda passiva. No caso do Banco Itaú, nós temos um dividend yield de 8,20%. Já no caso do Banco do Brasil, esse valor vai para 12,61%. Só que cabe destacar que no Banco do Brasil, talvez esse valor venha a mudar agora no futuro, porque o Banco do Brasil ele tem reportado uma queda nos lucros e provavelmente isso vai impactar então a distribuição de dividendos, a distribuição de juros sobre capital próprio. Então, nos próximos anos, quem sabe esse dividendo yield ele pode cair. Já no caso da ISA Energia, nós temos um dividendo yield de 10,8% e no caso da Taesa, nós temos um valor de 8,17%. Então, nesses parâmetros aqui, a gente vê que a gente fez as escolhas acertadas no nosso ponto de vista de comprar o Banco Itaú e também de comprar a ISA Energia. Então, pessoal, agora vem a grande revelação do nosso vídeo. Fazer uma análise da ação também é um exercício de projeção de futuro. Então, você deve unir esses cinco ou seis índices quantitativos também com a análise qualitativa para fazer uma projeção futura da empresa. O valor da empresa é a capacidade dela de gerar lucro daqui até o infinito. Então, você tem que analisar qual é a capacidade da empresa de gerar valor, impactar positivamente a vida das pessoas e, a partir disso, você decide comprar ou não a ação. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você se inscreva aqui, deixa o like para a gente saber que esse conteúdo está trazendo algum valor para você. Se também achar ruim, pode deixar aqui o dislike, que a gente também vai entender que o vídeo não foi bom. Mas também, se você deixar o dislike, comenta aqui para a gente saber o que você quer que a gente melhore aqui no vídeo, tá bom? E vamos juntos até o próximo vídeo.